Boa tarde. Hoje iremos fazer um vídeo para a matéria de bases conceituais de energia, onde o tema é energia e sustentabilidade, suas relações e desafios. Nosso professor é o Sérgio Henrique e os membros do grupo são Anne Caroline, Guilherme, Jennifer e Vinícius, como visto na tela. O nosso tema, basicamente, usou como base as discussões dadas em salas de aula, bem como os filmes sugeridos, no caso o filme A História das Coisas, e também o filme The Planet of Humans. Os filmes tratam basicamente da relação de ideia de reaproveitamento de recursos energéticos e discussão da quebra do paradigma da atual produção sem limites. Nesse sentido, pretendemos discutir um pouco sobre as ideias e de um maior aproveitamento energético da energia que é produzida e gasta, bem como a ideia de reaproveitamento energético mais racional e menos mercadológico. Eu estou aqui com o Guilherme, que é aluno de BCT da UFPC também, e iremos fazer uma reflexão sobre energia e sustentabilidade. Guilherme, você poderia dar uma síntese de como o filme História das Coisas está relacionado ao tema? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Anne. Então, vamos falar um pouco sobre todo esse lance de energia verde, sustentabilidade, energia limpa, econômica aí, que foi estudado durante a matéria aí do professor Sérgio, né? Passar aqui o próximo slide, a gente vai começar falando sobre o curta, né? Um filme curtinho do História das Coisas, que fala um pouco sobre, aborda a necessidade de vivermos de uma forma justa e sustentável, né? Perante uma sociedade consumista. E é muito interessante isso porque a gente pode linkar isso com a filosofia do Zygmunt Bauman, né? Em seu livro A Vida para o Consumo, que diz que o homem ele não pode ser o sujeito na sociedade enquanto ele não virar uma mercadoria, né? Que aí linka um pouco sobre toda essa sociedade do consumismo e tal, de exacerbado, né? Aí questiona também sobre os nossos costumes, né? E a maneira como consumimos e encaramos a preservação do nosso planeta, né? Algumas perguntas como qual é o nosso papel na Terra, o que estamos fazendo para melhorar, né? Você tem alguma pergunta, Andy? Sim, Gui, como você disse, né, em relação a esse tema, podemos linkar o uso de energia para a produção em massa, que gera o consumismo exagerado, o que deixa a desejar se tratando do tema sustentabilidade. E esse tema aparece no curta A História das Coisas e deixa muito explícito que quanto mais consumimos, mais é necessário o uso de energia. Mais é deixado resíduos de lixo e mais poluído é o nosso ar e a nossa terra, como vimos também na imagem de fundo que é do próprio filme, né? Uhum. E isso tudo poderia ser evitado de alguma forma? Então, vamos tomar como base aqui um pouco dos dados que o professor Sérgio passou nas aulas, né? Aqui a gente tem um gráfico sobre a importância da energia, a evolução da sua demanda, e a importância da energia logo abaixo, né? A importância da energia e a evolução da sua demanda. Então, como a gente pode ver aqui no primeiro gráfico, a evolução do homem primitivo para o homem tecnológico, o consumo ali per capita aumentou muito, aumentando o consumo, aumenta também algumas formas de produção que vão precisar de energia e que vai aumentar, sim, o consumo ali durante o passar do tempo, né, do homem industrial para o homem tecnológico, por exemplo, que aumentou de uma forma drástica. Ali. Verifica-se um crescimento intenso da demanda global por energia, né? Como a gente pode ver ali embaixo também no gráfico de baixo, que a gente vê o crescimento da população, né, relativo, Uhum. e o crescimento relativo da demanda de energia, né. Então a gente vê uma pequena parte desse crescimento devido ao crescimento vegetativo da população mundial. Quanto mais gente no planeta, maior é a demanda por energia. E também a demanda e também o desenvolvimento tecnológico, né. Os desenvolvimentos tecnológicos e mudanças socioculturais são aspectos determinantes no crescimento da demanda global também, assim como no aumento de demanda per capita. E
como você tinha mencionado ali, voltando aqui no slide anterior, sobre como a gente pode trabalhar isso, como a gente pode resolver essas questões. E um principal problema aí vou citar um dos, né, é o lixo eletrônico, que é ligado ao consumismo, né? A gente pode fazer um exemplo ali da Apple, que toda vez lança um smartphone novo, que às vezes nem tem uma funcionalidade nova, simplesmente muda alguma coisinha ou outra, mas assim, só mitiga ali as pessoas a comprar o iPhone da nova geração, o mais novo aí do mercado, só mitiga mesmo o consumismo, né? E isso dificulta muitas coisas aí para o ecossistema, para nossa sociedade, para tentar fazer uma sociedade mais limpa, porque o descarte disso é bem difícil, até porque esses smartphones, por exemplo, eles têm metais ali, tem algumas substâncias, alguns materiais que são de difícil ali, de difícil descarte, né? Não que é difícil de descartar, mas que poluem, né, o meio ambiente ali, os materiais. A gente pode tomar um exemplo aqui também da figura aqui do canto esquerdo inferior, que foi tirado aí da História das Coisas, um dos trechos do filme que diz que até mesmo ali uma caixa de suco, uma caixinha mesmo ali dentro tem não só o papelão, mas também o alumínio que reveste ali, tem o plástico do canudinho. Então, são coisas ali que dificultam realmente o descarte e só agravam mais o problema aí do consumismo e do. Em relação à sustentabilidade, exatamente. É isso aí mesmo. É, Passando para frente aqui, a gente pode passar para frente? Anne? por favor. Pode? Perfeito. Uhum. Mais alguma coisa a acrescentar? Alguma Eu tenho uma coisa que você pergunta em falou? relação ao próximo filme. Eu Certo. assisti Vamos os passar. dois filmes, né? E fiquei com uma dúvida em relação aos tipos de energia, principalmente em relação ao filme The Planet of Humans, Certo. onde o próprio diretor, a própria pessoa que está gravando, salientou que o uso das energias verdes pode não ser suficiente ou viável. O que você acha sobre o uso de energias sustentáveis como solar, eólica, hidrelétrica, entre outras também? São Uhum. energias realmente sustentáveis ou podem influenciar negativamente alguma coisa? Então, vamos primeiramente dar uma síntese aí do filme, do documentário, né, do que ele se trata. O filme ele mostra como a energia é fundamental para a nossa sociedade, né, economia, mas também destaca os impactos ambientais e sociais associados à produção de energia, né, como você mesmo falou. O filme aponta algumas limitações, né, nos meios de energia sustentáveis, como a produção de, de uma grande necessidade diária aí de terra para a instalação de painéis solares e turbinas eólicas, por exemplo. Também eu trouxe aqui um exemplo aqui de um professor da USP, eu vou até deixar aqui a tela aqui para o professor ver, que é o Célio Berman, que é um professor de engenharia da USP. Ele deixou algum dado aqui, postou um artigo na Cielo, né? E eu extraí um dado dele sobre as hidrelétricas, que é uma das principais fontes de energia que tem aqui no Brasil, né? E Uhum. todo mundo acha ele que é extremamente sustentável e tal, mas quando você vai estudar de perto e ver como é que a, o negócio funciona, um dos principais problemas aí que tem, por exemplo, segundo o dado do professor de engenharia da USP, é a alteração do regime hidrológico ali, comprometendo as atividades ajusantes do reservatório, comprometimento da qualidade das águas, ali, em razão do caráter elétrico dos Uhum. reservatórios, dificultando a decomposição dos rejeitos e afluentes. Como a gente pode ver aqui no slide, tem alguns exemplos aí, bastante exemplos. Então, não é um negócio 100% ali sustentável e que não faz mal nenhum ao meio ambiente. O filme, acho que é isso. Além disso, o documentário também destaca estratégias de energia verde que são comercialmente viáveis, né? Mas que ainda contribuem para a degradação ambiental, né? Como a produção de biocombustíveis e biomassa, que podem levar ao desmatamento, perda de biodiversidade, destruição de habitats naturais. A gente É pode ver que também. Desculpa, Anny, pode que falar. ainda são utilizados bastante, né? Nesse caso. Sim, e como a gente As tem. energias sustentáveis, elas ainda são menos utilizadas do que é passado para a gente. Sim,
A gente só está tirando como base a literatura dos documentários, a gente não está Sim, realmente falando mal, assim, das fontes de energia sustentáveis, mas é que a realidade ali que mostra o documentário, por exemplo, a gente pode ver aqui, essas imagens foram tiradas do documentário, a gente pode ver, por exemplo, aqui no canto inferior direito, uma grande área ali de painéis solares que não tiveram ali a manutenção correta durante os seus anos, e estão ocupando uma área ali que não está sendo mais usada e só está acumulando lixo ali realmente. Assim como as turbinas eólicas ali, né, as pás e tal, que também degradam ali o meio ambiente e se torna uma área inoperada, né, como correto. a gente tinha mencionado já. Ah, tem alguma pergunta, Anne? Mais alguma coisa para salientar? Eu posso finalizar aqui nosso Eu diálogo? tenho uma mini pergunta aqui, né, em relação aos desafios que possuímos como população nesse planeta, em relação ao consumismo também, né? Quanto mais a gente diminui o uso de energia, assim a gente Certo. também pode diminuir os resíduos e o consumismo também. E acho que afetar menos o planeta, né? Você como cidadão tem como uma ideia de como poderíamos gastar menos energia e manter um ambiente um pouco mais sustentável, viável. Certo. O caminho para a mudança vem da consciência, né, de nós mesmos, de que nós podemos transformar as coisas. Então, voltando no exemplo lá do lixo eletrônico, de comprar sempre o iPhone do ano, vamos tomar isso como exemplo, porque não é porque lançou um celular de última geração que eu necessariamente preciso dele, né? Talvez o celular que você já tenha atualmente nas suas mãos já, já é o bastante, já supre ali a necessidade do dia a dia e não mitiga realmente a comprar um novo smartphone para só alimentar aí o consumismo e atrapalhar realmente o descarte e acarretando todos os problemas ambientais do descarte e etc. Eu acho que é isso. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, sinta-se à vontade, né? Concordo, acho que devemos conscientizar mais, cobrar quem está por trás, né, de toda essa produção, quem É. produz para os outros comprarem. E é isso, e conscientizar outras pessoas também, né? Sim, é. E é importante que não se trata apenas das fontes de energia, né? Mas também a conservação da natureza, a redução do Exatamente. consumo, a eficiência energética, a mudança do comportamento, como a gente já havia mencionado. Isso significa Exatamente. que precisamos repensar a forma como produzimos e consumimos energia, né? Promover uma cultura de sustentabilidade e encontrar soluções inovadoras que equilibrem as necessidades econômicas, sociais e ambientais. Perfeito. Eu acredito que seja isso o nosso diálogo, o nosso bate-papo aqui sobre algumas reflexões sobre sustentabilidade de energia. Vou voltar aqui no slide para encerrar. Créditos a todos os membros do grupo, o professor Sérgio, com a sua didática. A gente tirou todas as nossas informações, nossos conhecimentos durante as aulas ministradas por ele, né? Eu acredito que Uhum. seja Perfeito. isso. Obrigado pela atenção, professor. E Obrigada. obrigado. E Agradeço a a todos. gente pode encerrar por aqui.